Olá amigos do RBTech, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Ricardo e na aula de hoje vou ensinar você como trocar a pasta térmica de um processador. Antes de começar a troca propriamente dita, vamos ver os materiais que nós vamos precisar. Você vai precisar de uma pasta térmica nova para reposição. Essa pasta ela pode vir em bisnagas, em seringas ou então em potinhos. No caso do potinho você precisa também de uma espátula, pode ser de acrílico ou uma pazinha de sorvete para espalhar ela no processador. Você vai precisar também de uma escova de dentes ou uma outra escova macia e um pouco de álcool isopropílico para fazer a limpeza da pasta térmica velha e ressecada que está no processador atualmente. Você vai precisar também uma ou duas folhas de papel toalha, papel higiênico ou guardanapos para fazer a secagem e a limpeza do processador. Vamos começar o procedimento de troca removendo o dissipador do processador. A primeira coisa que você vai fazer é procurar o cabo que alimenta o cooler, o ventilador em cima do dissipador, e você vai remover ele da placa apenas puxando. Depois de removido o cabo de alimentação do cooler, basta a gente remover o nosso dissipador. Neste caso aqui eu tenho um processador da AMD, então ele é feito com garras, com travas em dois dos lados só. Processadores da Intel têm 4 parafusos, um em cada canto, e com esses parafusos é necessário dar meia volta no sentido anti-horário e depois puxar cada pino para cima para deslocá-lo, para soltá-lo da placa-mãe. Neste caso aqui, a maioria dos AMD utiliza esse tipo de clipe de encaixe aqui. Você simplesmente pega a alavanca e puxa ela para o lado oposto de onde ela se encontra e ela vai ficar solta já na placa. Depois basta você soltar uma ponta e em seguida a outra ponta desse clipe de encaixe. Quando as duas pontas estiverem soltas, você vai pegar o dissipador, talvez ele esteja um pouco grudado, vai forçá-lo até retirá-lo da placa. Como você pode observar, há bastante acúmulo de pasta térmica ressecada, tanto no dissipador quanto no processador. Então vamos deixar o nosso dissipador de lado e vamos fazer a remoção do processador. Para remover o processador, praticamente todos os soquetes têm o mesmo tipo de encaixe, que é com uma alavanca de trava e depois o processador se solta. Nesse caso aqui nós temos uma trava na lateral, basta você puxar ela um pouquinho para o lado para desengatar e para cima, e erguer ela até ela ficar praticamente num ângulo de 90 graus, reto para cima. Quando você fizer isso, você vai sentir que o soquete soltou, ele vai dar um pequeno estralo, e agora você pode remover o processador tranquilamente. Na hora de remover o processador é interessante que você ou descarregue a energia estática apertando com a ponta dos dedos em um objeto metálico, ou então utilize uma pulseira anti-estática para fazer a remoção. Depois basta você pegar pelas bordas do processador e removê-lo do soquete tranquilamente. Se você tiver que forçar, se ele estiver muito firme, você deve verificar a abertura do soquete, que talvez ela não tenha sido feita corretamente. Depois de removidos os dois componentes, devemos levá-los a um local onde possa ser feita a lavagem desses componentes com álcool isopropílico. Neste caso aqui eu vou utilizar então a minha toalha de papel. Deixei aqui o processador em cima da toalha de papel, vou pingar algumas gotas de álcool isopropílico em cima do processador e com a escova eu vou começar a fazer a remoção da pasta térmica velha e ressecada que está sobre ele. Depois, com uma segunda toalha de papel, você pode simplesmente secar a parte de cima dele para agilizar um pouco o processo. Depois que esse procedimento estiver completo, você deve ter o seu processador totalmente limpo, sem nenhum resíduo de pasta térmica sobre ele. Neste caso, como você pode ver na imagem agora. Agora, com o dissipador eu vou repetir o mesmo procedimento, só que eu vou deixar ele inclinado para que todo o resíduo de pasta com álcool seja removido para um dos lados somente. Depois podemos secar com papel toalha novamente. Na lateral, onde escorreu também, é importante que você passe o papel toalha ou até mesmo a escova com um pouco de álcool para tirar o resíduo que possa ter ficado. E nós já temos o nosso dissipador totalmente limpo e livre do resíduo de pasta térmica. Agora que as duas peças estão limpas, é interessante que você as deixe secando por alguns minutos. Não precisa ser muito tempo, 3 a 5 minutos está bom, porque como a limpeza foi feita com álcool, ele vai evaporar rapidamente, deixando o componente totalmente limpo e seco. Passado o tempo de secagem, é hora de montar o nosso conjunto novamente. A primeira peça a ser colocada de volta é o processador. Neste caso aqui você vai ter que observar qual que é o pino número 1 do processador, ele sempre vem marcado em um dos cantos. De qualquer forma, não existe a possibilidade de você encaixar
a maioria dos processadores invertida, ele já tem uma trava no próprio soquete, um encaixe de lado único, mas enfim, sempre é bom observar. Na placa-mãe também tem uma marca triangular no lado que esse canto aqui do processador deve ser colocado. Identificado isso, você vai simplesmente posicionar o processador sobre o soquete e ele tem que encaixar sozinho, você não deve fazer força sobre o processador. Caso ele não encaixe automaticamente, você deve verificar o lado que você está conectando, pois provavelmente você errou o lado correto de encaixe do processador. Após colocado o processador no soquete, basta abaixar a alavanca de travamento até que ela volte a encaixar na trava de segurança. Agora é hora de colocar a pasta térmica de volta no nosso processador. Eu vou utilizar uma pasta térmica de potinho. Nesse caso você precisa esparramá-la com uma espátula sobre toda a superfície do processador em uma fina camada, fina mesmo. Então, com a ajuda de uma espátula eu vou pegar pequenas porções de pasta térmica e vou espalhar por toda a superfície desse processador até deixar uma camada uniforme e bem fininha de pasta térmica. Após terminado, você deverá ter uma camada fina, praticamente uniforme de pasta térmica passada nesse processador. Se a camada de pasta térmica aplicada for muito espessa, ou então se a pasta for líquida e você colocar demais, ela vai escorrer pelas bordas, pelas laterais no momento que você fixar o dissipador. Por isso tem que ser uma camada muito fina mesmo, somente para dar o contato entre o processador e o dissipador. Se você for usar pasta térmica de seringa ou de bisnaga, você tem que cuidar, porque geralmente elas vêm muito mais moles do que a pasta de potinho. Então, nesse caso, você deve colocar e você deve utilizar uma espátula para tentar espalhar ela de forma uniforme. E quanto mais mole for a pasta, mais fina deve ser a camada que você aplica sobre o processador. E agora o nosso último passo é colocar o dissipador sobre o processador. Tente já largar ele na posição adequada, já meça ele a distância para ele ficar na posição indicada dos encaixes. Depois que você colocou o dissipador sobre o processador, você vai engatar os lados. Primeiro você engata o lado oposto à trava de segurança, depois você engata o lado que tem a trava de segurança e fecha a trava até o final. Quando a trava estiver encaixada, você pode tentar mexer no dissipador, ele vai ter que estar firme em cima do processador. E o último passo é simplesmente ligar o conector de energia ao conector da placa-mãe. E está concluída a substituição da pasta térmica do nosso processador. Encerramos assim mais uma aula. Se você ainda não conhecia o RBTech e quiser acompanhar todas as nossas publicações, os endereços estão aparecendo agora na sua tela. Se você já é um seguidor do RBTech, muito obrigado pela sua audiência e eu espero encontrar todos vocês aqui na nossa próxima videoaula.